Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins. E hoje, começando mais uma live, hoje o assunto é, nós somos hoje cultivadores ou acumuladores de planta, né? Então, esse é um tema aí bem bacana que eu acredito que vai gerar bastante discussão aí no dia de hoje, tá? Então, pessoal, hoje, acumuladores ou cultivadores de planta? Onde que a gente se encaixa? Vamos chegando aí, pessoal, que a gente já começa aí a falar um pouco aí sobre esse assunto um pouco polêmico. Então vamos lá. Veja se o som tá bom, como é que tá o áudio, se tá tudo certinho. Sejam bem-vindos, vão curtindo, vão compartilhando aí com o pessoal, porque aí a gente trazer mais pessoas para a gente poder aí falar um pouquinho aí sobre esse tema e de repente gerar algumas perguntas, algumas questões aí que a gente possa discutir, conversar e até aí muitas vezes elucidar a maioria das coisas, tá bom, pessoal? Vamos chegando. Ô, Ori, tudo bem? Como é que vai? Como vai? Cida, Estela, Sara, sejam bem-vindos. Vamos curtindo aí, gente. Vamos vendo como é que tá o som, se o som tá bacana, se o áudio tá legal, né? E também aí se a imagem tá bacana. Tomando um pouquinho de água para hidratar, porque aqui em São Paulo hoje está o dia bem quente mesmo, né? Hoje esquentou bastante aqui em São Paulo. E essa semana, né, que foi fria, né, semana passada, e agora a gente está, como que eu posso dizer assim, já entrando ali a primavera, já bem próximo da primavera. Pessoal, vamos lá, Vera. Vera chegou agora, a Vera Lúcia, o Cacá, a Regis, o Regis Azeredo, o Nicolas. Ô Nicolas, tudo bom? A tua revista eu estou mandando essa semana, tá joia? Roseli, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu só gostaria de pedir um favor para minha esposa, porque eu vou mostrar uma coisa antes. Pegar a revista, que eu quero mostrar para vocês aí a edição da coletânea, né? A coletânea que agora saiu o último número, né? A última edição da coletânea, a coletânea número 16, né? E nessa coletânea número 16, a gente tem 10 espécies novas, né, entre espécies e híbridos, né? Então são 10 novas aí, espécies classificadas brasileiras, né, classificadas agora, né? Muitas vezes elas já eram conhecidas aí do público em geral, mas muitas vezes assim ainda não era identificada, não era classificada, né? Então agora elas já foram classificadas. Então são 10 novas espécies. Então essa daqui é a coletânea, muito grato em fazer parte dessa edição, né, também. E aqui a gente tem alguns amigos aí, grato ao Campasse, né, que que nos dá essa oportunidade, esse apoio e nos incentivam muito para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação e classificação de novas espécies. Essa daqui é a número 16, né? Então nessa revista aqui, nessa coletânea, a gente tem aqui, vamos lá, deixa eu só mostrar aqui, são 10 novas espécies, né? Então, dentro dessas 10 novas espécies, a gente tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 micro-orquídeas, né? Então, dentro das 10 são 6 micro-orquídeas, né? Então, a gente tem algumas aqui junto com alguns amigos, né, que fizeram a descrição, o Sandro Lucas, a gente tem aqui o Francisco de Jesus, aqui a gente tem também o Xavier, conhecido aí do pessoal de Sorocaba, a gente tem aqui também o Rafael lá de Brasília, o Reginaldo Abreu aqui também, aqui de Nazareno, né? Então são algumas pessoas que colaboram aí para que a gente consiga fazer essa revista. Essa coletânea ela não tem fim lucrativo, a gente não faz dinheiro com ela, é simplesmente para a gente divulgar aí as novas espécies, as novas espécies classificadas do Brasil, tanto espécies como híbridos primários, tá? Híbridos primários na natureza, ok? Então o que acontece? Todo o dinheiro que a gente arrecada com a venda dessa revista, a gente reverte para lançar a próxima.
Tá? Então, o que a gente vendeu na revista número 15, a gente arrecadou para lançar 16. E dentro que a gente arrecadar 16, para lançar 17 e assim por diante. Então, não é uma revista que a gente ganha dinheiro, é justamente para a gente poder divulgar as orquídeas, e classificar as orquídeas brasileiras e que essa classificação fique aqui no Brasil, que as essicatas ou mesmo os biólogos que possam consultar essas espécies fiquem aqui no Brasil. Então, essa é a 16, ela está disponível a gente já recebeu da gráfica, já estamos enviando para vocês, então acredito, segunda-feira que a gente já sabe, parece que o correio já sai de greve, então as entregas já começam normal, já estão normais, né? Então mas dessa semana a gente já enviou boa parte das revistas. Tá ok, pessoal? Então a coletânea 16. E aqui o que me dá o prazer, que eu fico muito feliz, que aqui dentro de 4 espécies, né, 4 espécies de micro-orquídeas classificadas, eu pude participar aí da descrição dessas 4 espécies. Então fico muito feliz aí em poder participar e poder fazer parte aí da história das micro-orquídeas aqui no Brasil, com mais 4 espécies classificadas, né? Então dentro dessas 4 espécies, nós temos aqui a Natalis Amander, que é lá de Nazareno, né? Aqui a gente tem a Cabecerense, que é lá de Brasília, né? Mas é divisa com Minas Gerais. Aqui a gente tem também a Driadella Xaveriana, que é aqui próximo, né, de Sorocaba. E aqui a gente também tem a Pabistiella Souza, que é lá da região do Espírito Santo. Tá ok? Então foram essas 4 aí que eu pude participar e descrição delas. Bom, pessoal, vamos mostrar algumas plantas que estão floridas aqui. Eu acho que é para a gente começar já dessa forma também, como a gente sempre faz. Uma planta que eu quero mostrar para vocês, que não é uma micro, né? Mas é uma planta muito bonita, que eu gosto bastante. A flor é pequena, mas ó, essa daqui é o Arpofilo giganteum, né? Então está começando a abrir, está começando a soltar as hastes florais. Muitos de vocês têm essa planta aí. E é uma planta que ela gosta de bastante sol, né? Bastante claridade, senão ela não floresce, né? Então a planta aqui bem bacana, Arpofilo giganteum, né? Essa planta é muito linda e eu gosto bastante dela. Apesar de não ser uma micro, mas é uma planta que eu tenho muito carinho por ela e gosto bastante. Dentro de outras micro que nós temos aqui, essa daqui é um xodozinho, né? Então essa daqui é a Centroglossa macroceras, né? Então aqui, olha, que coisa delicada demais. É uma planta, uma flor muito delicada. Essa planta aqui, se vocês depois puderem ver com mais detalhes, mas essa daqui é a Centroglossa macroceras, né? Então a planta bem pequenininha, olha só. E é uma planta aí muito bacana, muito interessante. O cultivo dela não é muito fácil, né? É uma plantinha um pouquinho mais complicada, mas assim, ela responde muito bem aí ao cultivo, com algumas exigências, né? Como todas micro, né? Mas ela é uma planta que vale a pena. E é uma planta aí um pouco mais delicada aí com relação ao cultivo dela. Uma outra planta que aí é muito conhecida de vocês, vários de vocês já têm, é essa daqui, né, a Matinhensis, né, que é muito conhecida, a época da floração dela. Ontem eu estava andando pelo orquidário, ontem teve uma visita aqui de uma amiga, a Thelma Versa, né, aqui de São Paulo. Ela veio fazer uma visita aqui para mim ontem, ficamos à tarde batendo papo aqui, e eu estava comentando com ela que essa planta aqui, eu estava andando pelo orquidário e eu senti um cheiro diferente, né? E aí eu falei, poxa, isso daqui é uma planta, quem está florido, o que está acontecendo? E aí, de repente, eu achei essa lindeza aqui, olha, toda cheia de flores, né? A Pabistiella matinhensis, e ela tem realmente um cheirinho não muito agradável, né? Um cheiro diferente. E na parte da manhã, principalmente, assim, durante o dia, ela solta esse perfume e para o polinizador dela deve ser inebriante, né? Mas para nós aí ele não é um cheiro muito agradável, tá ok? Essa daqui é a Pabistiella matinhensis. Uma outra planta que eu mostrei para vocês, semana passada, foi essa daqui, ó. Tá começando a abrir novamente, ó, já tá com bastante haste floral, tava com poucas, né, aqui embaixo só, agora já tá com bastante haste floral aberta. Essa daqui, olha, essa daqui é uma Specklinia, a Specklinia marginalis, né? Então ela já é uma planta aí mais parecida com o Grob, né, mas ela é menorzinha e ela é toda amarelinha, tá ok? Então essa daqui é a marginalis. Tá ok?
Bom, o que a gente tem aqui de plantas um pouco mais diferentes aqui? Ah, essa planta que eu mostrei para vocês há algum tempo atrás é a Ferdinandia, né? A Cristentionella ferdinandiana, tá? Olha só como que ela tá. Porque essa planta aqui, a floração dela é muito longa. Então, lembra quando eu fiz uma live sobre Cristentionella? Ela estava começando a abrir, olha aí. Continua cheia de flores e as flores aí são muito resistentes, aguentam bastante tempo e ela continua aí florida, ó. Olha só que coisa bacana, que coisa linda. Essa daqui está cultivada na placa de madeira, tá bom? Uma outra planta bem legal, essa daqui, Pelanterina insetífera, né? Então o que é interessante? Que aqui nos nós, né? Aqui nas axilas das folhas, ela vai soltando as flores, né? Então aqui, ó, ela tá com uma flor aqui embaixo, tem outra aqui em cima, tem outra aqui, e aqui ela tem ainda, são botões, né? Então a primeira flor aberta, aqui já tem 3 flores abertas, aqui ainda tem 2, vai abrir mais uma. Então o que é bacana dela? Então todas as axilas de flores, de folhas, né? Ela vai soltando aí a floração dela. Veja só. E essa é uma planta aqui que já é um cultivo mais fácil, né? É muito mais parecido aí com as vandáceas, né? Então ela gosta de um ambiente um pouco mais úmido e é uma planta aí de fácil cultivo. Tá joia? Bom, tem algumas outras plantas aqui, mas depois no decorrer aí da live a gente vai falando sobre elas. Bom, vamos lá falar sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje é orquidófilo ou acumulador de planta? Onde que a gente se encaixa, né? E esse é um grande problema, principalmente quando a gente começa a realmente colecionar orquídeas, né? Porque normalmente ali a gente começa com uma brincadeira, né? Então a gente compra uma orquídea, coloca na casa da gente, gosta de uma, gosta de outra, aí compra mais uma e aí de repente a gente já está ali, olha, eu gosto mais desse gênero, eu gosto mais daquele, já começando a comprar plantas, né? E aí tendo um espaço para a gente cultivar as nossas plantas, depois a gente já monta um pequeno orquidário ou já determina um espaço para a gente colocar as nossas plantas. Bom, gente, questão de cultivador ou, né, um orquidófilo, né, ou um acumulador de planta, né? O que acontece na maioria das vezes, né, gente? A gente acaba entrando naquela questão da compulsividade e cada vez mais quando a gente começa e gosta de orquídeas, como qualquer coleção, a gente começa a comprar plantas compulsivamente e a gente vai colocando essas plantas dentro do espaço que a gente tem. E muitas vezes a gente não observa alguns detalhes, né? Principalmente o que a gente leva em consideração a investimento, tá? Isso é uma grande questão, porque assim, é uma regra que eu tenho comigo. Todo dinheiro que eu investo em planta, então se eu comprei planta, comprei R$1.000 em planta, ou comprei 500, ou comprei 100, ou comprei R$10, comprei uma planta, eu tenho que investir também dentro da minha estrutura. Então não adianta a gente ficar comprando plantas compulsivamente e colocando dentro do nosso orquidário. Todo o dinheiro que você investe em planta, você precisa investir na sua estrutura. Tá? Estrutura, que eu digo, não é só a estrutura do teu orquidário, é a estrutura também, insumos para você cultivar a tua planta, aonde que você vai colocar ela, né, adequadamente, se você tem que comprar substrato, comprar um substrato para a sua planta. Então tudo isso é um dinheiro que você precisa investir para que você tenha aí um cultivo bacana. Porque se você só fica comprando plantas e acumulando plantas, o que acontece em determinado tempo? Você começa a ter uma quantidade de plantas maior do que a sua estrutura suporta, tá? E isso para você, para as plantas, acaba não sendo saudável. Eu vou dar um exemplo que a minha esposa não gosta muito que eu utilize, mas é um exemplo que eu acho que fica muito claro para a gente entender um pouco com relação a
a orquídeas, o que a orquídea precisa e como que a gente faz com elas. A maioria de vocês deve ter um pet em casa, então um cachorrinho, um gatinho, ou um passarinho, ou um peixe, ou alguma coisa que você cultiva aí como pet na sua casa, né? Alguns até tem cobra, alguns outros tem alguns outros tipos, aranhas, né? Então existe aí vários tipos aí de pets que a gente possa ter em casa. Agora o que acontece? Se você tem um cachorro em casa, certo? Dentro da tua casa, quantos cachorros você consegue ter dentro da tua casa? Ah, Roberto, eu consigo ter um cachorro, eu consigo ter 2 cachorros, eu consigo ter 3 ou 4. Ok, bacana. Mas dentro da tua casa, se você colocar 40 cachorros, o que vai acontecer? Colocar 50 cachorros, o que vai acontecer na tua casa? Você não vai dar conta. Não vai ter um lar adequado para eles não vão se desenvolver bem, você vai ter muito trabalho, vai ter muita sujeira e você não vai conseguir ter uma sala, uma casa higienizada ou adequada para a criação de 40, 50 cachorros. A mesma coisa é com o seu orquidário. Não é verdade? Se a orquidária você tem um espaço para colocar 2, 3, 10 ou 100 plantas, coloque essas 100 plantas. Ah, Roberto, mas eu tenho 200. Então invista agora na tua estrutura para criar um espaço para mais 100 plantas. Esse que é o interessante. Não adianta você só investir em planta. E uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. O pet, ele chega para você, o cachorro ou o gato, que seja, quando ele está com fome, ele começa a miar, ele começa a latir, que ele quer sair de casa para fazer as necessidades dele, ele também vai latir, né, ou vai miar, ou vai fazer alguma coisa ali para despertar a tua atenção, para você levar ele para esse passeio ou deixar ele passear. A planta não. A planta ela depende de você, então você vai ter que observar a tua planta. Quando ela te pede água, quando ela te pede espaço, quando ela te pede luz, quando ela te pede um cuidado para trocar o substrato dela, porque ela não consegue falar, ela não consegue passar essa informação através de som para você. Você vai ter que observar ela. E quando você tem o número adequado de planta para o seu espaço, você consegue observar todas. E quando você tem um espaço onde que cabe 10 plantas e você coloca 20 ou 30, as plantas elas começam a ficar escondidas, uma por trás da outra, elas ficam todas acumuladas. E aí o que acontece? Você não consegue dar atenção para essas plantas, você não consegue observar essas plantas. E nunca esqueçam, tá? O teu pet, ou o teu gato, o teu cachorro, é um ser vivo, não é verdade? E se esse ser vivo, ou o seu pet, vier a morrer, você vai ficar muito triste. Agora não esqueça de uma coisa, a planta, a orquídea, também é um ser vivo. Então e ela principalmente depende 100% exclusivamente da gente. Então se a gente não cuidar dela adequadamente, ela vai morrer. Porque assim, ela vai matar, a gente vai matar a planta, porque a orquídea não morre, a orquídea é teimosa, a gente que mata. Então a gente vai matar essa planta e a gente está matando um ser vivo. Então comecem a pensar dessa forma, porque aí você vai entender um pouco mais o que a planta passa. E aí com isso você vai se preocupar um pouco mais. Então pense nisso, tá, gente? A questão de acumular planta, ela te traz vários problemas, né? Então eu vou enumerar alguns aqui para vocês. Qual que é o primeiro? Você tem um espaço... Se você tem um espaço para 30, coloque 30 plantas. Se você tem para 50, coloque 50. Então não pegue esse espaço e coloque aí um número maior de plantas. Porque o que vai acontecer? Em primeiro lugar, essa planta não vai receber luminosidade suficiente. Então ela não vai se desenvolver muito bem. Uma outra coisa, ela pode estolar ou pode crescer demais porque ela vai procurar luz. Ou então assim, o que acontece? A planta não fica bacana, ela não fica firme, ela não fica bem armada para você levar para uma exposição ou alguma coisa desse tipo. Não vai ter ventilação nessas plantas, então o que vai acontecer? Uma série de coisas, principalmente doenças. Tá? Então cochonilha, pulgão, fungos, bactérias ou vírus, né, que esse é o pior, que isso não tem como a gente tratar, acaba se desenvolvendo nas plantas. E aí o que acontece? Você pega, ao invés de você investir no seu espaço para você aumentar essa ventilação ou espaço para você colocar suas plantas, então se aparece uma doença, você vai lá e compra um inseticida.
e joga nas plantas. Aí depois, se você vê que a sua planta fungou, você vai lá e compra um fungicida e joga nas suas plantas. Aparece uma bactéria, você vai lá e compra um bactericida e joga nas suas plantas. E aí o que acontece? Tá? Essa planta, como você acaba jogando uma questão química, muita química nessas plantas, né? O que vai acabar acontecendo? Não tem jeito. Aqui eu estou na rua, na varanda da minha casa, está passando um caminhão aí vendendo frutas, né? Mas não tem jeito. Ele já vai passar aqui na frente, a gente vai conseguir conversar melhor, né? Ele já está passando aqui. Bom, e aí o que acontece? A gente acaba jogando um monte de química nas nossas plantas. E esse monte de química que a gente joga, as defesas da planta vai diminuindo cada vez mais. E aí se torna aquele efeito rebote. Quanto mais química você joga, mais fraca a planta fica e mais doença aparece. Mais química, mais fraca a planta fica, mais doença aparece. Isso acaba se tornando um círculo vicioso. E o que acaba acontecendo com as suas plantas? Cada vez mais você vai perder planta, cada vez mais você vai matar planta. Então, uma questão do espaço, você tira toda a ventilação das plantas, né? Então isso é um grande problema. Então vejam, gente, tome muito cuidado com isso, né? Caiu aqui o Facebook, né, gente, o pessoal do grupo, mas eu acho que logo ela está tentando conectar que ele entra novamente. Mas é isso, né, pessoal? Não tem jeito. Então, assim, você tem que pensar justamente na questão do espaço, né? Você tem que ter um espaço adequado para suas plantas. E tendo esse espaço adequado, elas vão acabar se desenvolvendo bem. Essa questão de você ter pouco espaço pela questão da ventilação, precisa ter um espaço adequado, porque se esse espaço não for adequado para o desenvolvimento das suas plantas, elas vão acabar tendo problema de doença, você vai jogar cada vez mais remédio e cada vez ela vai ficar pior. E cada vez isso vai ficar pior para a planta, porque cria esse efeito rebote e aí doença, remédio, a planta fica fraca. Doença, remédio, a planta fica fraca. Então você tem que ter um espaço adequado para suas plantas. Precisa, gente. E uma outra coisa bem interessante da questão de você acumular plantas, né? A sua planta nunca vai estar saudável. A sua planta você sempre vai precisar ter uma coisa mais adequada, um investimento em cima dessas plantas, que não vai ser bacana, porque você vai investir no quê? Justamente na parte errada, que é remédio. E isso não é legal, né? Então o que é legal? Você invista o seu dinheiro em espaço, em estrutura, para você criar um espaço adequado para suas plantas. Roberto, mas isso não dá para fazer. Dá sim, gente. Porque eu fazia isso. Eu também era um acumulador de planta como todos vocês, né? Então o que eu fazia? Eu ia comprando planta compulsivamente e ia colocando dentro da minha casa. Só que chegou um momento que eu comecei a ter muito problema com doença, muito problema com fungo, comecei a perder muita planta. Então a planta é baratinha, eu vou lá e compro uma outra novamente. E aí ia fazendo. Só que isso começou a me incomodar. Me incomodou muito, porque eu falava assim, poxa, mas não é legal, a planta está morrendo, então eu não estou cuidando dela adequadamente. A partir do momento que eu comecei a cuidar ao espaço, a investir dinheiro na estrutura do cultivo das minhas plantas, a estrutura que eu digo, toda a parte de estrutura mesmo, onde você vai colocar suas plantas, comecei a investir em madeira, comecei a investir em vaso, comecei a investir em substrato, comecei a fazer esse investimento, porque muitas vezes, gente, é uma madeirinha. Não, vou comprar uma madeirinha para colocar aí as minhas plantas, né? Mas isso daqui custa dinheiro. Né? Também você pode pegar, que nem sanção do campo, depende de onde você tem, você vai comprar madeiras, mas você vai investir tempo também. Às vezes você não vai investir dinheiro, mas vai investir tempo seu para preparar esse material para cultivar as plantas. Então você precisa fazer isso. Invista nisso, invista o seu dinheiro ou o seu tempo para isso. Porque se você não fizer isso, você nunca vai ter um cultivo adequado, você nunca vai ter plantas saudáveis e as suas plantas não vão se desenvolver bem. Então, o grande problema que eu vejo, na maioria das pessoas que eu vou conversar, ou aonde que eu vou visitar alguns orquidários, ou visitar alguns amigos,
O principal problema, a principal queixa é justamente essa. Ah, eu não tenho mais espaço. Ah, minhas plantas estão doentes. Ah, minha planta não está se desenvolvendo bem. Eu estou com problema de fungo. Gente, a maioria dos problemas, principalmente fungo, tá? Ele acontece por falta de ventilação das plantas. Principalmente excesso de umidade e falta de ventilação das plantas. Quando você tem a rega que você faz, e se a planta ela não tem uma boa ventilação, ao invés dela demorar 2, 3, 4 horas para ela secar, ela vai demorar 10, 12, 15 horas e isso vai poder trazer muitas doenças de fungo. Depois que eu comecei a ter esse cuidado de ter um espaço mais adequado para as plantas, ou colocar elas de uma forma mais adequada, ou cultivar ela de uma forma mais adequada com espaço, acomodando elas certinhas, eu praticamente diminuí, não vou dizer 100%, porque eu vou estar mentindo, mas eu diminuí em termos aí em torno de, olha, 95% a 98% o uso de inseticidas, o uso de fungicidas, o uso de bactericidas. Diminuí muito. Hoje acontece, não vou dizer para vocês que eu não tenho um problema com cochonilha, mas é uma planta. Essa planta ela está aparecendo cochonilha, eu vou lá, tiro aquela planta e trato aquela planta. E pronto, resolvi o problema. O que acontecia normalmente, antigamente no meu orquidário? Eu tinha um problema com cochonilha, pegava em todas as plantas. Mas por que pegava isso? Porque elas estavam todas juntinhas, muito próximas, muito acumuladas. Elas estavam acumuladas. Então isso, o que acabava acontecendo? Eu acabava tendo um problema com todas as plantas. Hoje eu tenho um problema com uma, 2 plantas, então eu vou lá e cuido daquela planta, pronto, acabou meu problema. Pulgão. Ontem até eu estava conversando com um amigo a respeito de pulgão, que ele estava, o Arnaldo, se não me falha a memória, que ele estava com problema de pulgão e problema de cochonilha. Pulgão, eu já tenho aproximadamente uns 2 anos que não aparece pulgão na minha casa. E apareceu um dia em uma planta que estava aqui do lado de fora na varanda. Em uma planta só e pronto. Não precisei nem usar inseticida. Eu catei os pulgões que tinham, porque tinha meia dúzia de pulgão. Eu catei, tirei, matei, pronto, acabou. Então vocês vejam, se a planta tivesse juntinha, ela tinha espalhado por todo o orquidário. Como eu tenho espaço, elas estão com espaço entre elas, ele não prolifera. Pulgão, muitas vezes você fica só combatendo o pulgão, você precisa combater a formiga, porque a formiga cuida do pulgão. Mas se você tem com as plantas tudo acumulada, a formiga ela pega de uma planta, leva para outra, pega de uma planta, leva para outra. E isso espalha para o teu orquidário que chega uma hora que você não consegue mais cuidar disso, você vai ter que usar um inseticida sistêmico ou alguma coisa desse tipo. Então, gente, pensem bem, a questão de você acumular plantas, de você ter plantas uma quantidade maior do que você pode ter no teu orquidário. O que acontece? Você precisa começar a estudar, tá? Precisa começar a ler, precisa começar a entender um pouco mais a respeito das orquídeas, e em cima disso você vai entendendo como que é o desenvolvimento delas e o espaço que você precisa ter. Invista em planta, invista cada vez mais em plantas aí que você possa, que você goste, né? Porque muitas vezes fica aquela questão, qual é a planta mais bonita? Não existe planta mais bonita, a planta mais bonita é aquela que você gosta, aquela espécie que você se dedica, que você gosta mais. Agora, o que é importante, gente? Quanto que você vai investir nessa planta? Invista essa mesma quantidade na tua estrutura. Invista para você poder ter aí um espaço adequado para suas plantas. Com isso, você vai reduzir aí a questão de doenças, você vai deixar de utilizar muito inseticida, você vai evitar muito ataque de algumas pragas, como pulgão, como cochonilha, como todo esse tipo de enfermidade que atacam as nossas orquídeas. Com um simples fato de você ter um espaço adequado para suas plantas. Então, tome muito cuidado com isso. Invista sempre no teu orquidário. E isso, gente, eu estou falando de experiência própria. Eu já cultivo aí orquídeas mais ou menos há uns 15 anos, 15, 16 anos, e acabei nos últimos 10 anos me especializando mais em micro-orquídeas.
E assim, no começo era muito complicado para eu cultivar a micro-orquídea. Não conseguia, tinha problema, morria e eu não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes era isso, eu estava ali acumulando plantas, eu não estava cultivando plantas, eu não estava cultivando orquídeas, né? Eu só estava acumulando, né? E isso a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, espaço adequado, invista no teu espaço, gente. Você vai montar um orquidário, vai montar um espaço, invista em sombrite, invista em telado, invista em estrutura para você colocar seus vasos. Invista em insumos, compre vaso adequado, o tamanho, os vasos também. Às vezes a gente tem, eu tenho um vaso sobrando desse tamanho. Gente, mas se a sua planta é pequenininha ou é uma muda, tem um vaso pequeno. Quanto que a gente vai investir nisso daqui? 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos, para que a gente possa ter aí uma quantidade de vasos adequado? Ah, Roberto, mas eu vou, no lugar de eu comprar vaso, eu compro mais uma orquídea. Já escutei isso muito. E isso aqui acaba acontecendo. Essa planta não vai se desenvolver bem e vai morrer lá na frente. E às vezes por causa de 20, 30, 40 centavos, 50 centavos, você perde uma planta de 200, 300, 400, 500 reais. Né? Então assim, se você investiu 200, 300 reais, você precisa também investir nessa estrutura. Ou seja, vaso, ou seja, adubo, ou seja, insumos, ou seja, placas de madeira, ou seja, leques, o que for, a estrutura, né? Tem que cobrir o orquidário, cubra teu orquidário, cara, não segure dinheiro, principalmente para você cultivar suas plantas, porque elas vão te responder e cada vez elas vão te responder de uma forma melhor. Vocês vejam, isso daqui é uma maxilária, né? É uma maxilária, essa daqui é Gracilis, Gracilis. Então vocês vejam, olha o tamanho dessa planta, olha a saúde dessa planta, ela está crescendo por todos os lados. Se ela tivesse no lugar que ela tivesse apertada, né, aqui ó, com uma outra planta do lado dela, o que ela estava acontecendo? Ela não estava crescendo, ela não estava se desenvolvendo. Como ela está aqui no lugar que ela pode crescer, ela pode se desenvolver, veja como que ela está. Como que ela está se desenvolvendo? Raízes saudáveis, ela está se desenvolvendo, crescendo e aqui começando até a floração. Ela está cheia de botão, né? E aqui já com flor também, né? Então já começando aqui mais uma flor aqui em cima, então já começando a floração dela e está cheia de botão. Então isso que é o interessante, que a planta tem espaço para crescer, espaço para se desenvolver. Se ela não tem esse espaço, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não fica saudável. E o que eu investi aqui, gente? Qual foi o meu investimento, além do investimento da planta? Eu investi numa madeira, investi numa linha para amarrar e investi num arame. Só isso. E isso, muitas vezes, é muito pequeno pela resposta que a planta está te dando, que a planta te dá. Então, vocês vejam, investiu na planta, gente, invista em estrutura. Invista na madeira adequada, numa linha, num esfagno bom, num arame que você vai utilizar. Invista nisso. Não adianta você só ficar comprando planta. E vou repetir isso até o final da live. Espaço. Sua planta precisa de espaço. Que nem aquela brincadeira que a gente fala, né, muitas vezes. Se você tem numa casa tua, se você trouxer toda a tua família para morar dentro da tua casa, não vai ter como você viver dentro dessa casa. E aí a gente quer, dentro de um espaço pequeno, colocar 30, 40 plantas e quer que a orquídea se desenvolva bem. E quer que a planta se desenvolva bem. Não vai se desenvolver. Ela vai morrer, você vai perder, você vai ter problema de doenças e essa planta não vai se desenvolver bem, tá? Então pense muito nisso. A questão do acumulador é isso, gente. A gente vai, em detrimento do nosso hobby ou do que a gente quer ter de planta, a gente não leva em consideração a planta, que é o nosso hobby. Né? O nosso hobby é ter orquídeas saudáveis. Só que em detrimento da gente ter orquídeas saudáveis, plantas bonitas, plantas com crescimento, em detrimento disso, a gente acaba... Deixa eu só colocar aqui. A gente acaba muitas vezes não pensando na saúde da planta, não pensando no desenvolvimento da planta, e sim pensando só
no nosso ter, né? No ter plantas, né? E a gente só vai comprando, vai acumulando plantas e a gente acaba não pensando no bem-estar da planta. A gente precisa pensar nesse bem-estar da planta, precisa pensar nisso de uma maneira adequada para que essa planta possa se desenvolver, possa se crescer e possa cada vez mais ela ir para frente. E a gente tem uma planta saudável. Tem uma abelhinha aqui, tem algumas flores aqui, tem uma abelhinha vindo toda hora aqui. Provavelmente seja por causa dessas plantas. Então vocês vejam, aqui é uma planta saudável, é a mesma coisa. Se ela tivesse num lugar onde ela não tivesse luz, tivesse tendo aí um excesso de plantas do lado dela, ela não tivesse tido uma ventilação adequada, ela ia estar com doença, ela não ia estar com uma floração como essa, tá? Olha só. Essa floração não é porque eu coloquei adubo, não é porque eu coloquei um adubo de floração, não é por causa disso. E muitas vezes o pessoal fala assim, ah não, eu vou ter uma planta e eu vou colocar adubo, como a gente falou na live passada. Não é adubo. Se você não dá luz adequada, se você não dá espaço adequado para a sua planta, se você não tem uma estrutura adequada para a sua planta, não adianta você colocar adubo. Então o que você precisa? É realmente investir. É a mesma coisa, foi investido na madeira, foi investido no arame, foi investido no esfagno, para que essa planta possa estar dessa forma. E aí o que eu investi? No meu orquidário. Investi na minha estrutura. Tem uma estrutura aqui de ferro, tem um gradil em cima, eu tenho telado de sombrite e eu tenho plástico que eu cobri, o orquidário. Tudo isso é investimento, tudo isso a gente precisa investir no nosso cultivo. Se a gente quer ter sucesso em cultivo de orquídea, independente de qual orquídea que seja, se ela for micro-orquídea, se ela for uma catleia, se ela for orquídeas grandes, dendróbio, orquídea terrestre, independente da orquídea que você gosta de colecionar, que você tem na sua coleção, não pense só em investir na planta, invista na estrutura, o espaço adequado. Então sempre pense nisso, se você tem um espaço para ter 20 plantas, coloque 20 plantas, não coloque 30, coloque 20. Ah, Roberto, mas eu quero ter mais plantas. Então, antes de você adquirir mais plantas, invista na sua estrutura, para que na sua estrutura você tenha um espaço adequado para colocar mais 10 plantas, mais 20 plantas. Então, isso que é importante, que você possa estar investindo na sua estrutura. Investiu em planta, vai ter mais 10, mais 20, eu quero ter mais 40 plantas, não tem problema, gente. Invista em cima disso, mas invista na tua estrutura, para que você crie esse espaço para ter mais 10, mais 20, mais 30 ou mais 40 plantas. Esse que é o mais importante. Não adianta você só ter plantas ou só investir em dinheiro em planta. É você cada vez mais poder investir na tua estrutura, para que a tua estrutura seja adequada para comportar as plantas que você quer ter na coleção. Tá ok? E aí o que é importante? Você também ir refinando o teu cultivo. Porque a partir do momento que você começa a conhecer melhor a planta, você vai gostar mais de um determinado gênero ou de uma determinada espécie. E ali em cima daquilo você vai investindo e vai criando um espaço mais adequado para ter essas plantas. Beleza? Bom, gente, dentro do que a gente falou em cima aí de cultivador ou acumulador de plantas, pensem sempre nisso. Quando você for comprar mais uma orquídea, quando você for numa exposição, quando voltarem as exposições, ou você for no orquidário, ou você for no site, pense bem, bom, o espaço que eu tenho dentro da minha casa, eu consigo colocar mais uma planta? Eu consigo colocar mais 2 plantas? Eu consigo colocar mais 3 plantas? E a partir daí sim, você compre a sua planta. Agora, se você não tem, pense bem, olhe bem como é que está o teu espaço. Crie um novo espaço dentro da tua casa, dentro do teu orquidário, construa um novo orquidário, invista na estrutura, aí depois você vai lá e compra a tua planta. Porque eu estava conversando com a Thelma ontem, né? A Thelma veio aqui em casa, ela perguntou para mim, Roberto, olha, mas eu gosto de plantas assim, ela gosta de Phalaenopsis, gosta de Bulbophyllum, de algumas outras plantas. E aí ela perguntou para mim, olha, eu não lembro como... foi um Phalaenopsis lobe. Ela perguntou para mim, Roberto, essa planta eu quero levar ela para minha casa também. Eu quero comprar essa Phalaenopsis lobe.
Eu falei, Thelma, essa planta não é muito adequada para você. Aí ela falou, por quê? Porque dentro do teu cultivo, talvez essa planta não vá se sair muito bem. E eu, como, além de, claro, comercializo plantas, vendo plantas importadas, mas eu quero que a planta que eu venda para você, você consiga cultivar e levar essa planta para frente. Então isso para mim é importante. Então não adianta eu só te vender a planta. Eu não quero só vender a planta para você. Eu quero que você tenha uma planta saudável, leve ela para um espaço adequado, para o teu orquidário, onde ela tem um espaço adequado para ela se desenvolver, para ela crescer, e você fique feliz com a tua planta. Né? E essa planta também fique feliz com o novo lar que ela está recebendo. O mesmo cuidado que eu tenho com ela aqui, o carinho que eu tive com ela com 2, 3, 4, 5, às vezes 10 anos de cultivo com uma planta, que ela tem o mesmo carinho quando ela for para o teu orquidário. E ali ela possa crescer, se desenvolver e aí ter uma floração linda e maravilhosa que nem essa Cristensionella que está aqui. Tá bom, pessoal? Bom, gente, isso é o que eu queria... Isso é o que eu queria falar para vocês aí a respeito aí desse tema de hoje, que foi acumuladores ou cultivadores de planta. Eu espero que a mensagem tenha sido passada de uma maneira bem clara, que vocês entendam a importância disso, a importância de você investir na tua estrutura para que você possa ter um espaço adequado e com esse espaço adequado a planta tenha luminosidade, ventilação, você diminua consideravelmente o seu problema de doenças, que isso vai diminuir, gente, vocês vão ver, quando você começar a montar uma estrutura e você começar a ter o espaço adequado para as suas plantas, o problema com doenças cai assim vertiginosamente. Né? Então, se você aparece doenças com frequência, quando você começa a cuidar do espaço, começa a cuidar delas de uma maneira adequada, a parte de doenças, de insetos ou de pragas diminui. Olha, não vou dizer 100%, mas cai em torno de 90%, 80%, e cada vez ela diminui mais. Tá bacana? Então pense nisso. Invistam em insumos, substratos, madeiras, leques, adubos, claro, também inseticidas que você precisa usar adequadamente. Isso também é importante. Tá ok, pessoal? Bom, gente... vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos ver se tem algumas dúvidas que a gente possa responder. Que horários são? Que horário falta menos que 20, posso fazer? Pode. Legal. O Adriano no Facebook pergunta qual é a classificação que você usa para saber o que é uma micro ou não. Então o Adriano está perguntando qual a classificação que eu utilizo, né, com relação a saber se é uma micro ou não. Tá? Então a classificação micro-orquídea, nós que estamos no cultivo, aqui no hobby, né, de micro-orquídea, o que a gente usa como micro-orquídea? São plantas que têm, não é só a flor pequena, o vegetal ele tem que ser pequeno também, tá? Então muitas vezes a gente fala assim, a flor é pequena, ela é uma micro-orquídea. Não, a flor é pequena não significa que ela é uma micro-orquídea. Tem que ser o conjunto, tem que ser a planta, tem que ser pequena e a flor pequena também. Joia? Então é os dois. Então no caso, a planta que a gente fala, então vamos se dizer assim, essa haste, então o pecíolo aqui e a folha, ela tem que ter em torno de centímetros. Tá? Ela pode ser um pouquinho mais, em torno de 6 a 7 centímetros, não pode fugir muito disso. E a flor ela tem que ter 1 centímetro. Roberto, isso aqui olha, é uma Pleurothales eumelacon. Tá? Então a flor dela, olha, é diminuta. É muito pequena, tá? Pela flor, mas é uma micro-orquídea? Não, isso aqui é uma orquídea pequena, porque a planta, olha o tamanho da planta. É uma planta enorme. Uma micro-orquídea seria isso daqui, né? Então a centroglossa, onde que eu tenho uma flor, né? Que ela vai até 1 centímetro. Então, para que ela seja uma micro-orquídea, a flor, ela vai até 1 centímetro e a planta, né, a parte vegetativa, ela tem que ir em torno de 5, no máximo mais 6 ou 7, no máximo 7 centímetros. Porque dependendo de onde você cultiva, ela pode crescer um pouquinho mais. Então, no máximo 7 centímetros e a flor em torno de 1 centímetro. Isso daí é uma classificação que a gente utiliza muito, utilizada muito pela American Society. Tá? Então é a classificação que normalmente a gente utiliza aqui no Brasil, tá ok? Dentro do hobby, volto a falar, essa é uma classificação
artificial, como qualquer outra classificação que é artificial, é criada pelo homem para facilitar o entendimento do que é uma planta ou do que é uma micro-orquídea. Então essa é uma classificação que a gente usa no hobby. Então, flores até 1 centímetro e a planta em torno de 5, né? E às vezes a gente cultiva ela no lugar mais sombreado, ela vai em torno de 6 a 7 centímetros. Para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho folhas aqui ó, desse tamanho, então tem 2 centímetros, e eu tenho essa daqui mais ou menos uns 5, 6 centímetros aqui. Então por isso que a gente fala, dependendo do cultivo, se é um lugar mais sombreado, ela tende a crescer um pouquinho mais. Tá ok? Então essa é a classificação que eu utilizo. Tá bom, Adriana? Bom, tem mais alguma? Na verdade, eu acabei perdendo aqui, mas a Eliane Sala Ferreira, né, que sempre está aqui com a gente, ela perguntou sobre uma maxilária, mas eu não vou lembrar qual é a maxilária. Ela disse que está em vaso de barro, se é melhor colocar em madeira. Agora precisava só saber. Então, Eliane, depois você manda, ela fez no Instagram. Manda no direct, tá, pra mim, Eliane. Eliane de Sá, né? Eliane Sá Ferreira. Eliane Sá Ferreira, manda no direct pra mim pra eu saber qual que é a espécie, porque aí eu consigo te orientar melhor. Tá joia? Para te orientar nessa dúvida, se ela está no vaso de barro, se é melhor trocar ou não. Porque tudo vai depender, tá, gente? Como é que está a orquídea? Ela está saudável? Ela está crescendo? Ela está florescendo? Então, troca de vaso ou não. Agora, se ela está com algum problema, muitas vezes eu vou precisar trocar. Porque o que é importante que você sempre tenha em mente? O meu jeito de cultivo é o cultivo que eu tenho dentro do meu orquidário. Então, o clima meu é de São Paulo, o clima de São Paulo subtropical. Eu tenho aqui um orquidário, eu tenho uma parte mais úmida, uma parte mais seca. Uma outra questão também que eu tenho aqui... Ela falou que é sanguínea. A sanguínea, tá. Então, sim, a sanguínea, ela é uma planta que você pode cultivar ela tanto no vaso de barro, quanto no vaso de plástico, tá? Não tem problema nenhum. Maxilar, ela se adapta muito bem, a sanguínea não tem problema. Tá? Então a sanguínea, normalmente eu cultivo muito como eu cultivava picta, essas outras plantas, a Porphyriastele e também a crisanta. Então não tem problema, ela pode ficar no vaso de barro também. Ela se adapta muito bem, tá? Não precisa trocar. Agora, como é que está a planta? Como é que está a saúde da planta? Né? Como é que está o substrato? É isso que você tem que observar. Se a planta está crescendo, as raízes estão saudáveis e ela está se desenvolvendo bem, não tem problema nenhum, tá? Esse tipo de maxilária, ela acaba indo nesse tipo de cultivo, ela vai bem também, tá? Agora, observe como é que está o desenvolvimento da planta. Se os bulbos dela estão cheinhos, estão se desenvolvendo bem, ela está com brotação, ok. Agora, se você vê que o bulbo dela está mais seco, está começando a aparecer muitas veias, então, de repente, a umidade não está adequada. E talvez seja interessante você trocar esse vaso, esse substrato, e colocar um vaso de plástico e um substrato que ela tem um pouco mais aí de umidade. Tá ok, pessoal? Bom, o pessoal está falando de uma forma geral que não tinha pensado dessa forma. Bacana, legal, pessoal. Que está no caminho certo. Tem gente que está no caminho certo e gente que não tinha pensado dessa forma. E o Renê Rocha, no Facebook, fala: olá, Roberto, bela live, estás inspiradíssimo a cada dia mais. Tá? Obrigado, gente. Eu que agradeço a vocês aí, porque aqui é a questão do conhecimento, né? A gente acaba adquirindo conhecimento e com vocês eu aprendo cada vez mais. Então, porque são dúvidas que vão aparecendo, são perguntas, e com isso também a gente vai buscando informação, a gente vai aprendendo, e eu acho que é importante a gente poder divulgar para que cada vez mais aí a gente possa ter sucesso no hobby e ter sucesso no hobby principalmente das micro-orquídeas, aí, que é uma coisa que a gente vem ganhando o nosso espaço, né? Eu acho que conquistando, cada dia a gente vem conquistando um espaço um pouco maior aí com as nossas micro-orquídeas, e isso que eu acho que é importante, porque ela tem muito aí para mostrar para nós, e um pouquinho mais de atenção que a gente tenha com alguns detalhes, isso só vai trazer aí um sucesso maior para nós. Tá joia? Isso aí. O Nestor está perguntando o seguinte: poderia me informar que tipo de inseticida que uso para acabar com cochonilha encapsulado? Tá, o Nestor. Nestor Augusto. Nestor Augusto está perguntando aqui qual que é o tipo de inseticida que a gente utiliza para eliminar a cochonilha encapsulada, tá? Normalmente isso a gente vai utilizar, o Nestor provavelmente seja um cultivador aí amador, né? Então você tem um orquidário aí pequeno com poucas plantas.
Normalmente, o que eu utilizo aqui em casa, você pode utilizar assim, um pouquinho de detergente, tá? Põe um pouquinho de detergente, 1 ml de detergente por 1 litro, tá? Coisa pouca mesmo, um detergente neutro, detergente à base de coco, e você pega uma escovinha de dente, você vai ter um pouquinho de trabalho, não vai ter jeito, você vai pegar um pouquinho molha nisso e limpa as suas plantas, tá? Limpa as suas plantas com essa mistura. Vai passar em todas elas, limpa as plantas, né? E depois, se você quiser, você pode aplicar. Eu utilizo muito DIMY, então D-I-M-M-Y, tá? Ele é mas o concentrado, eu não compro aquele já misturado, eu compro um concentrado, é um frasquinho, se não me engano, de 50 ml, tá? E a cada 5 ml por litro, se não me falha a memória. E aí depois que eu faço essa limpeza, tá? Aí eu aplico o DIMY, tá? Não tem jeito. Esse tipo de cochonilha, você precisa ter um pouquinho mais de trabalho. Você precisa limpar primeiro a planta com uma escovinha de dente e aí depois você aplica aí um inseticida, tá? Depois você aplicou, depois de 2 a 3 dias, você reaplica ele novamente. E aí é só ficar observando a planta. E uma outra coisa bem interessante, cochonilha, ela sempre está associada muito à formiga, tá? Principalmente aquela formiga açucareira, uma formiga pequenininha. Por quê? Ela acaba cuidando da cochonilha como se fosse um rebanho. Então, por quê? A formiga ela não consegue absorver esse açúcar da planta. Então, o que ela faz? Ela põe a cochonilha se alimenta da planta, vamos dizer assim, né? E aí, depois, o que ela excrementa é o que a formiga se alimenta. Então ela acaba cultivando a cochonilha. Então o que é importante? Observe, além de você fazer essa limpeza, observe se você não tem formiga, essa formiga pequenininha no teu orquidário. E aí se você tiver essa formiga, procure onde que está o formigueiro e elimine esse formigueiro, tá? Porque isso ela acaba propagando e levando para as outras plantas. Então observe sempre isso. Não adianta você acabar só com a cochonilha, você precisa acabar também com a formiga no teu orquidário. Tá bacana? Então pense bem nisso. Uma coisa, você vai tratar a cochonilha e depois... Tratar a cochonilha, não, você vai eliminar a cochonilha e depois você também tem que procurar a formiga e eliminar a formiga, tá? Se tiver no seu orquidário. E se for só a cochonilha, não. Isso daí você elimina na planta, as outras, se tiver saudável, tá bacana, tranquilo. Tá joia? Orquídea na janela, tem 2 perguntas que eu vou fazer para você, então, ó, só que você tem 7 minutos só. Tá joia. Então é o seguinte, orquídea na janela pergunta, minhas micros vão perdendo as folhas até definharem e morrerem, o que fazer? A orquídea na janela está perguntando, as minhas plantas, ela falou assim, que as plantas dela estão perdendo folhas, vão definhando e morrem, tá? O que eu preciso primeiro entender, tá? Aí tem algumas questões que eu preciso que você veja. Aí, se você quiser, ela mandou pelo Instagram? Instagram. Eu preciso que você tire foto da planta, tá? Me mostre como é que você cultiva a tua planta e, se possível, me fale um pouco mais do ambiente, como é que você cultiva ela. Aí eu vou poder te responder, porque isso pode ser uma série de fatores, tá? Que possa estar acontecendo com a tua planta por ela estar perdendo folha. Então eu preciso que você tire uma foto dessa planta, me mostre como é que está, qual que é a espécie e me fale um pouco como é que você cultiva. A questão aí de umidade, o ambiente, como que é o vaso, qual o substrato, me passe essas informações. Por quê? Pode ser uma série de coisas. E eu preciso também saber qual que é a espécie dessa orquídea que está acontecendo isso. Aí eu consigo te responder pelo menos de uma forma mais assertiva. Falar que assim, pode ser isso, pode ser aquilo, eu vou falar de uma forma que assim, não vai te trazer nenhum resultado, nenhum benefício. Então, tire foto, me fale um pouquinho como é que você cultiva e me passa a espécie da planta, porque aí eu consigo te responder. Bacana? Me passa pelo direct, ou se você quiser, me passa pelo WhatsApp. 11 99187 8965. Bacana? A Norma Siqueira está perguntando o seguinte, o que eu posso fazer para manter minhas micro-orquídeas com mais umidade? Molho direto, ainda assim elas ficam secas. Então a Norma,
ela está perguntando assim, o que ela pode fazer para manter a umidade dentro do orquidário dela. Porque ela fala que ela molha com frequência, mas mesmo assim elas permanecem secas. O que você precisa observar, Norma? O ambiente onde você está cultivando as suas orquídeas, se tem muito vento, se tem muita ventilação, um ambiente aberto, então essa umidade ela não fica presa, ela vai embora. Então você rega, muitas vezes tem um vento, tem uma ventilação, leva toda essa umidade embora. Então o que você vai precisar fazer? É aquela questão do investimento. Você vai precisar investir dentro dessa estrutura, que eu não sei onde você cultiva. Aí da mesma forma, se você puder me passar mais informações onde você cultiva, por quê? Que nem aqui em casa, o que eu tive que fazer? Eu tive que, a minha estrutura, forrar ela com sombrite, as laterais. Eu tenho um vento sul, eu tive que colocar um plástico na frente do orquidário aqui também, para que tampar esse vento sul. Eu tive que cobrir com plástico a parte de cima e na parte, aqui onde que eu tenho as plantas que gostam de menos umidade, tranquilo, mas aonde que eu tenho as plantas com mais umidade, eu tive que pegar uma caixa plástica, aquelas caixas plásticas brancas de supermercado, fazer furos nas laterais dela, encher ela de brita com água, para que ali pudesse manter a umidade dentro do local. Então você vai ter que criar um artifício dentro do teu orquidário que você consiga manter essa umidade ambiente, tá? Porque a questão da rega também não adianta você ficar molhando direto. Então você vai ter que criar aí um artifício dentro do teu orquidário, onde você cultiva as tuas plantas, colocar uma fonte, muitas vezes resolve, se é num apartamento, num lugar assim, que você tenha um ambiente mais fechado ou menor, você pode colocar uma fonte. Você pode colocar essa bacia de plástico, né, furada nas laterais para não ter acúmulo de água para gerar a proliferação do mosquito, e com pedra, ou com areia também, pode ser. Mas essa umidade acaba subindo para as plantas e mantém um ambiente mais úmido. Ou você compra aqueles também, pulverizador, né, umidificador de ambiente. Você pode comprar um umidificador de ambiente e colocar. Isso se é uma varanda ou um local que você tenha. E aí você consegue manter a umidade do ambiente do teu local de cultivo. Tá ok? Então tem várias formas aí de você conseguir, pelo menos, manter um pouco mais de umidade. É lógico, se você está numa região que é muito quente, isso pode acontecer também, elas secarem com mais rapidez. E aí muitas vezes um dos caminhos seria plantar em vaso, onde você consegue manter uma umidade maior para as plantas. Tá ok? Tem 2 minutos, responde só do Thiago aqui, que ele está perguntando o seguinte, Thiago Vieira, Jimmy é um enxofre? O Jimmy tá me vamos lá. Thiago. O Thiago tá me perguntando se o Jimmy é um enxofre. Jimmy é uma marca, tá? Então Jimmy é marca, é uma marca Jimmy, tá? Dentro dos produtos que a Jimmy tem, um delas é um enxofre, tá? E ela também tem esses defensivos, além de vários outros produtos, tá? Mas eu uso da Jimmy, eu uso muito mais esse defensivo, tá ok? Então assim, ó, o Jimmy é uma marca, tá? É uma marca como Sika, Nestlé, ou o que seja. Então é Jimmy, e aí você vai, é um vidro, é um concentrado que eu compro, que eu uso, é um inseticida, tá ok? Bom, é isso, pessoal, agradecimentos. Eu agradeço vocês aí mais um domingo, né? Então assim, para a semana que vem nós estaremos aqui novamente, semana que vem tem um feriado aí. E mais uma coisa, eu convido vocês amanhã, às 7h30, às 19h30, eu tenho uma live com o Eduardo, lá do Orquidário Oriental. Então a gente vai ter uma live também, a gente vai falar sobre micro-orquídeas. Então hoje é dia 30 de agosto, amanhã é dia 31 de agosto, né, de 2020, às 19h30, a gente vai ter uma live falando aí também sobre as micro-orquídeas. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado e um bom domingo aí para vocês. Até mais. Um grande abraço.